Prepare-se para conhecer a história de uma mulher cuja vida virou de cabeça para baixo ao descobrir a existência da amante do marido, um relacionamento que durava há 2 anos. Ao confrontá-lo, ela se depara com sua violência, sendo trancada no escuro sem acesso a água e comida, voltando para libertá-la 3 dias depois. Você merece isso por me desafiar, sua esposa inútil, gritou Caio enquanto me jogava no galpão. Eu caí e bati minhas costas em algo, gemendo de dor, enquanto Caio fechava a porta. O galpão foi engolido pela escuridão em um instante. Eu me levantei rapidamente e corri em direção à porta, batendo nela com força, mas ela não se abriu. Parecia que Caio havia feito algo do lado de fora. A porta parecia pesada, e uma sensação de desespero me dominou. Isso era tudo culpa minha. Eu já conhecia os comportamentos extravagantes do Caio, mas fechei os olhos porque eu amava. No entanto, todo mundo tem seu ponto de ruptura, e hoje foi o meu, quando confrontei Caio sobre sua traição. Ele surtou e isso resultou nessa bagunça toda. Não vou perdoá-lo, não importa o que aconteça. Preciso encontrar uma maneira de sair daqui e fazer Caio perceber o erro que cometeu, mas estou sobrecarregada pelas minhas emoções intensas. Meu nome é Maria, tenho 44 anos e sou dona de casa. Moro com meu marido Caio, que é 5 anos mais novo que eu. Não temos filhos porque ele não queria. Sempre sonhei em ser mãe, mas quando nos casamos, eu já tinha 35 anos, uma idade em que a gravidez se torna um desafio. Agora, penso que talvez seja melhor assim, já que Caio teria muitos problemas como pai, e não consigo me imaginar lidando com uma criança dadas as minhas condições emocionais atuais. Conheci Caio há 12 anos. Éramos colegas, e ele frequentemente me chamava carinhosamente de Maria. Fiquei imediatamente atraída por Caio, ele era bonito, alegre e amigável. No entanto, considerando nossa diferença de idade e o fato de eu não me considerar exatamente bonita, pensei que não teria chance com ele. Então, do nada, Caio confessou seus sentimentos por mim. Eu não consegui acreditar, mas fiquei muito feliz e rapidamente aceitei, e assim nosso relacionamento começou. Caio entendia minhas inseguranças em relação à minha idade e aparência. Não se preocupe com isso, ele disse, você me faz feliz. O motivo pelo qual Caio me escolheu era um mistério, mas enquanto eu acreditasse que ele me amava, parecia que tudo estava resolvido. No entanto, foi uma doce ilusão conforme nosso primeiro aniversário se aproximava. A verdadeira natureza de Caio começou a se revelar, ele sempre usava a mesma desculpa de esquecer sua carteira, me fazendo pagar por todas as despesas dos nossos encontros. Até então, estávamos dividindo a conta, então o repentino fardo financeiro doeu mais do que eu imaginava. As repetidas desculpas de Caio para não pagar foram como pequenos alarmes de alerta, despertando minha desconfiança sobre sua sinceridade. Cada vez que ele usava a mesma justificativa, um questionamento sutil se formava em minha mente, sugerindo que talvez suas intenções não fossem tão genuínas quanto eu gostaria de acreditar. Houve um momento em que decidi testar suas palavras. Antes que ele pudesse mencionar sua típica desculpa, eu antecipei e disse que havia esquecido minha carteira. A reação imediata de Caio foi reveladora. Ele não se preocupou em oferecer uma solução ou em se mostrar compreensivo. Em vez disso, sua resposta foi quase acusatória. Por que você não foi buscá-la? Sua casa é perto, bem perto. Eu peguei o trem até aqui, você sabe que isso não vai acontecer. A indiferença em seu gesto enquanto virava as costas e se afastava na multidão foi como um vislumbre da verdade por trás da máscara que ele costumava usar. Naquele momento, enquanto eu permanecia ali, estupefata, percebi que estava começando a me sentir desconfortável com nosso relacionamento. As dúvidas que vinham se acumulando agora pareciam mais nítidas. Mas mesmo diante dessas dúvidas e desconfortos, eu não conseguia simplesmente deixá-lo. Antes de Caio, meu histórico amoroso era limitado, marcado por um breve caso durante meus dias de estudante. Aquela relação durou apenas 6 meses antes de terminar abruptamente quando ele encontrou outra pessoa. Essa experiência anterior talvez tenha contribuído para minha hesitação em abandonar alguém que, apesar das falhas evidentes, ainda representava uma forma de conexão emocional em minha vida. Caio era bastante popular entre as mulheres no trabalho. Ele sabia que era muito fácil delegar suas tarefas a elas. Ele não havia tentado isso comigo ainda, mas eu me perguntava quando isso mudaria. Fiquei cada vez mais tímida e dependente de Caio. Seu sorriso, suas palavras doces, me convenciam de que eram privilégios exclusivos para mim. Entretanto, Caio nunca compreendeu meu apego desesperado.
Um dia, no trabalho, ouvi-o conversando com outro colega: estou com a Maria, mas ela é a melhor opção por enquanto. Ela é mais velha, mas paga nossos encontros, até me dá relógios às vezes. Se eu fosse casar, a Maria parece uma boa escolha. As outras duas gastam muito. Aquelas palavras me deixaram perplexa. Não podia ser verdade que Caio estivesse saindo com outras duas mulheres além de mim. Decidi agir discretamente e contratei um detetive para investigá-lo. Queria provar que o que ouvi foi um engano, uma distorção da realidade. A realidade era dura. Uma das namoradas de Caio era colega de trabalho e a outra trabalhava para uma empresa cliente. Quando confrontado, Caio negou veementemente e disse que essas mulheres eram apenas amigas, argumentando que eu tinha ouvido errado. Depois de muita reflexão, optei por ignorar a promiscuidade de Caio. Ele havia me escolhido como sua companheira para o casamento, talvez porque eu sempre atendia aos caprichos de Caio sem reclamar. Além disso, havia um forte motivo que me mantinha ao lado dele: eu o amava muito e não conseguia imaginar minha vida sem ele. Não me via capaz de conquistar outro homem como Caio, e o medo de ficar sozinha, sem encontrar alguém, me impelia a permanecer ao seu lado. Eu acreditava que, uma vez casados, seus maus hábitos iriam desaparecer. No entanto, após o casamento, Caio começou a se ausentar descaradamente. Após uma investigação, descobri que ele estava sempre com mulheres por volta dos 40 anos. Caio era irresistivelmente atraído pela segurança financeira que essas mulheres proporcionavam e pela sensação de inferioridade que elas tinham em relação a ele, levando-as a se dedicarem completamente. Caio tinha uma namorada chamada Gabi. Quando ela percebeu que havia sido enganada, veio me pedir desculpas. Sinto muito, ele disse que era solteiro, disse Gabi, com os olhos cheios de lágrimas. Sua voz carregava uma mistura de tristeza e decepção. Respondi calmamente: está tudo bem, nós duas somos vítimas aqui. Eu entendi a dor de Gabi, pois também havia sido enganada por Caio. Gabi tinha 35 anos, a mesma idade que eu tinha quando me casei. Ela estava com Caio há 2 anos, um período significativo para qualquer relacionamento. Foi ainda mais triste saber que ela havia considerado seriamente se casar com ele, confiando em suas palavras e promessas falsas. Gabi prometeu terminar com Caio, e eu prometi apoiá-la se algo acontecesse. Senti uma mistura de compaixão e raiva por Caio por enganar não apenas uma, mas 2 mulheres. Naquele dia, Caio parecia inquieto. Ele tinha uma viagem de negócios de 2 noites e 3 dias para uma cidade próxima. No dia seguinte, o ambiente estava tenso. Após Caio terminar de fazer as malas para sua viagem enquanto eu estava na cozinha, ocupada com as tarefas pós-jantar, algo dentro de mim se agitou. Olhei para Caio e, sem rodeios, perguntei sobre Gabi. Quem é Gabi? Indaguei, notando a maneira como ele inclinava a cabeça, tentando parecer inocente. Decidi confrontar a situação de frente, sem hesitação. Espalhei os documentos que havia recebido do detetive sobre a mesa. Conheço suas escapadas com várias mulheres há algum tempo, Caio, disse mantendo minha voz calma mas firme. Seus olhos mostraram um instante de surpresa antes de adotarem uma expressão desafiadora. Sim, você está certa. E daí se eu tiver dado presentes a elas, exclamou ele, sua voz carregada de arrogância. São apenas amigas, não há nada de errado nisso. Você está exagerando, continuou, tentando desviar o foco da verdade revelada pelos documentos. Minha paciência estava se esgotando diante da negação descarada de Caio. A forma como ele tentava minimizar suas ações só aumentava minha determinação em encerrar esse relacionamento baseado em mentiras e traição. Eu sabia que não poderia deixar a raiva assumir o controle, então, mantendo minha compostura, perguntei a Caio se ele realmente planejava se casar com Gabi. Sua reação foi inesperada. Não conheço nenhuma Gabi, nunca ouvi falar dela, respondeu Caio, com uma expressão de confusão genuína em seu rosto. Nesse momento, decidi revelar a verdade que havia descoberto. Conversei com Gabi e descobri que vocês estão juntos há 2 anos, confrontei Caio com firmeza. Essa nova informação pareceu deixar Caio momentaneamente sem palavras. Sua expressão de surpresa foi substituída por um olhar de descrença e desconforto. Ao ser confrontado com a situação sem saída, sabendo que suas mentiras haviam sido descobertas, Caio simplesmente afirmou que Gabi não era atenciosa e que existiam mulheres melhores por aí. Essa resposta me pegou de surpresa, eu esperava que ele mostrasse algum tipo de desconforto com a situação, mas sua indiferença me fez questionar ainda mais a natureza do nosso relacionamento.
Cansada das traições e determinada a encerrar o relacionamento, eu perdi o divórcio para Caio. Foi esse desfecho que o fez surtar e tomar a atitude de me confrontar de forma violenta. Maria, você sabe o que acontece quando você me contraria, certo? As palavras de Caio foram como uma advertência implícita. Eu sabia que estava fazendo o certo ao pedir o divórcio, mas Caio surtou completamente. Ele agia como se eu tivesse quebrado algumas regras sagradas. Ele agarrou meu braço com força, me fazendo levantar, e me arrastou para fora da casa. Chegamos ao galpão, onde ele parou na frente da porta, a abriu e me jogou para dentro. Você merece isso por ter me confrontado, sua esposa inútil, ele disse enquanto eu caía, batendo minhas costas em algo e gemendo de dor. Não pode ser sério, Caio. Minhas palavras saíram em um misto de incredulidade e desespero, enquanto eu me virava para encará-lo. Mas Caio já havia fechado a porta. Meu coração acelerou, e um frio na espinha me dominou. Corri até a porta em estado de choque, tentando abri-la, mas estava trancada. Caio devia ter feito algo do lado de fora para impedir que eu saísse. Caio, espere. Por favor, espere, gritei, mas sabia que minha voz não alcançaria ninguém além de mim mesma. O pânico começou a se instalar. Eu me sentia como se estivesse sufocando, presa em um lugar onde não queria estar. Sabia que se não conseguisse sair dali, ficaria sedenta e faminta. Caio partiria para uma viagem de negócios e a ideia de ficar trancada por 3 dias me deixava em desespero. O que será de mim depois desse tempo? Como sobreviveria sem comida e sem água? Eu esperava, implorava mentalmente para que Caio me deixasse sair logo. Mas seus passos sumiram e o quintal ficou em silêncio. O desespero e a incerteza se misturavam dentro de mim, enquanto eu me via encurralada em uma situação que parecia cada vez mais sem saída. O galpão não tinha janelas e com a porta fechada por dentro, estava completamente escuro. As paredes de madeira, envelhecidas e cobertas de poeira, pareciam se fechar sobre mim, criando uma atmosfera sufocante. Uma sensação de vulnerabilidade surgiu dos meus pés, que pareciam afundar no chão de terra batida e irregular. Eu questionava como alguém poderia ser tão terrível a ponto de me deixar nesse lugar. Eu sabia que Caio podia ser insensível, mas nunca imaginei que chegaria a esse ponto. Talvez ele não se importe com o que acontece comigo, talvez ele realmente vá me deixar trancada aqui enquanto viaja. O silêncio absoluto do lugar, sem nenhum som além do meu próprio coração acelerado, aumentava minha sensação de medo e desespero. A porta do galpão se abriu de repente, revelando a ex-namorada de Caio, Gabi. Ela veio me ver, tocando a campainha várias vezes, mas sem obter resposta. Ao notar movimento no quintal, Gabi veio verificar o que estava acontecendo. Eu vi o Caio te trancando aqui, é terrível. Está tudo bem? Gabi expressou sua preocupação assim que me viu. Eu escolhi ficar com ele, sabendo que tipo de homem ele é. Isso é culpa minha, eu disse, como se estivesse tentando me convencer do contrário. Mas Gabi interrompeu minhas palavras rapidamente. Não, não é culpa sua. Você não sabia de nada. Você realmente gostava do Caio. Está tudo bem, assim como eu, Gabi tentou me tranquilizar, balançando lentamente a cabeça em negação. A presença de Gabi trouxe um certo alívio para a situação tensa. Pelo menos agora, eu não estava mais sozinha nesse momento difícil. Eu disse a ela, Gabi, preciso da sua ajuda. Você pode enfrentar o Caio comigo? Gabi olhou para mim, surpresa. Enfrentar o Caio? O que você está planejando? Eu expliquei o plano detalhadamente, e Gabi ficou chocada, mas concordou com a cabeça, compreendendo a seriedade da situação. Nos certificamos de que Caio tinha ido viajar e não voltaria para casa. Então Gabi e eu voltamos para dentro de casa, prontas para colocar o plano em ação. O plano começaria com o retorno de Caio. Passaram-se os 3 dias da viagem da empresa, e Caio finalmente voltou para casa. Ele saiu para o quintal, murmurando consigo mesmo, ela deve estar bem, percebendo a gravidade de suas ações. Ele provavelmente estava se sentindo culpado, mas já era tarde demais para remorso vazio. Hey, Maria, o tempo de reflexão acabou. Você pode sair agora, Caio abriu a porta do galpão. No momento em que fez isso, sua expressão congelou. Ele esfregou os olhos como se não confiasse no que via e olhou novamente para dentro do galpão. Quando Caio finalmente abriu a porta do galpão, deparou-se com um homem de terno muito bem arrumado, cuja expressão séria não deixava dúvidas sobre a seriedade da situação.
Maria e Gabi estavam logo atrás dele, olhando para Caio com uma mistura de determinação e tensão. Caio, visivelmente surpreso e assustado, perguntou o que estava acontecendo. Quem é você? Ele perguntou, com os olhos alternando entre o homem de terno e as mulheres. Maria tomou a palavra, explicando com firmeza: esse é o nosso advogado. Você tem duas opções, Caio. Ou você vai para a cadeia por cárcere privado, por ter me trancado neste galpão, ou você paga uma indenização significativa a nós duas. O advogado, com um tom calmo e profissional, acrescentou: temos provas dos seus crimes e testemunhas que confirmam o que aconteceu aqui. A escolha é sua, mas saiba que a lei está do nosso lado. Caio, atordoado com a reviravolta dos acontecimentos, olhou para o advogado e depois para Maria e Gabi. Ele percebeu que não tinha muitas opções diante das evidências contra ele. Sua expressão passou de surpresa para preocupação, enquanto ele ponderava suas próximas palavras. Caio parecia prestes a explodir de raiva, mas de alguma forma se conteve. Depois de observar a reação dele, falei: Caio, vamos nos divorciar. Neste momento, o celular de Caio tocou. Caio atendeu o telefone, seu rosto tenso. Olá, pai. Desculpe, estou ocupado agora. Ligarei mais tarde. Ele desligou rapidamente, preocupado com a conversa interrompida. Logo depois, Paulo saiu da casa e veio até o galpão, visivelmente irritado. Caio, não posso acreditar no que ouvi. A expressão de Caio mudou drasticamente, seu rosto empalideceu. Eu havia contado ao pai de Caio tudo o que havia acontecido. Isso não pode estar acontecendo, murmurou Caio, quase em desespero, ao ver a reação de Paulo. Ele tentou argumentar, mas Paulo foi implacável em sua decisão. Você vai pagar por tudo isso, Caio. Não vou tolerar mais isso. Por favor, pai, não faça isso, suplicou Caio, segurando o braço de Paulo. Eu vou mudar, prometo. Você tem que pagar as consequências das suas ações, respondeu Paulo com firmeza. E pare de envergonhar a família. Caio enfrentou um pedido de indenização substancial do advogado que eu e Gabi contratamos e foi forçado a pagar uma quantia significativa. Os delitos de Caio se espalharam rapidamente entre as duas famílias. Eles sussurraram sobre renegá-lo e, eventualmente, a fofoca chegou ao seu local de trabalho. Fui demitido do meu emprego, disse Caio com a voz trêmula e os olhos baixos. Não posso pagar a compensação. Ele ficava repetindo: como posso pagar sem emprego? Então eu disse: não há nada que eu possa fazer. Foi assim que me senti, Caio, quando você me trancou, presa no escuro, incapaz de ir a qualquer lugar ou fazer qualquer coisa. Ainda me lembro daquela sensação de ser deixada no escuro, sem saída. Agora, Caio estava experimentando o mesmo desespero. Havia outro fato que Caio não sabia: Gabi estava grávida. Fiquei chocada no início, mas depois desejei felicidade e dei os parabéns para ela. Sei que será difícil ser mãe solteira, mas você consegue. Obrigada. Vou tentar o meu melhor para ser uma boa mãe. Não queríamos que os pecados de Caio sobrecarregassem a criança. Desejávamos que a criança crescesse forte e direta como a Gabi. Também pensei que se tivesse feito isso, não teria desistido de ter um filho com o Caio. Talvez eu tivesse outro membro da família. Eu disse para Gabi: por favor, me deixe conhecer o bebê quando ele nascer. E então a vi ter um filho. Também desejei muito ter um. Eventualmente, decidi adotar assim que minha vida estivesse mais estável. Caio havia partido, então fiquei em casa e vi que havia empregos de meio período disponíveis no supermercado mais próximo. Na hora certa para me preparar, a vida parecia mais vibrante, com um propósito. Fiz amigos no trabalho e a alegria mútua e o apoio eram novos para mim, já que Caio nunca tinha me ajudado. Finalmente, chegou o momento tão aguardado da adoção. O processo e os preparativos foram longos, mas não me importei com as dificuldades. Quando finalmente conheci aquela criança, sem laços de sangue, mas indiscutivelmente minha filha, meu coração se encheu de alegria. Ela se chama Violeta, e no momento em que nossos olhos se encontraram, soube instantaneamente que era ela. O momento em que me chamou de mãe pela primeira vez foi como se todas as estrelas do universo tivessem se alinhado para nos unir. A alegria que sinto por ter Violeta ao meu lado é indescritível. Ela é minha luz, minha razão de ser. Você parece tão feliz ultimamente, comentou David, meu chefe, com um sorriso amigável. Ele tinha a mesma idade que Caio, uma coincidência que não passava despercebida.
Mas ao contrário de Caio, David era uma pessoa simples, séria e um pouco desajeitada. Suas características eram totalmente opostas, o que talvez explicasse por que eu me sentia confortável ao me abrir com ele. David, acho que me adaptei rapidamente ao trabalho graças à sua orientação. Você é um ótimo mentor, disse com um sorriso. Por alguma razão, David corou levemente e desviou o olhar, mostrando uma timidez inesperada. Maria, você aceitaria sair comigo? Assim, David se tornou meu parceiro, e o início de nossa relação foi cautelosa, especialmente com Violeta. Um dia, depois de algumas interações positivas, Violeta começou a tratá-lo bem durante nossos encontros para chá da tarde em casa. Contudo, certo dia, quando a campainha tocou, ela correu animada para atender. Ao voltar, seu rosto refletia satisfação. Mamãe, é alguém que você conhece. Ele é alto, ela disse, me deixando alerta. Só havia uma pessoa que me veio à mente. Violeta, não saia daqui. É alguém complicado, entendeu? Disse com firmeza. Ela percebeu minha tensão e me olhou preocupada. Está tudo bem, não vou abrir a porta para estranhos, afirmou, enquanto eu lhe dava um carinho reconfortante. Então, fui até a porta. Como previsto, era Caio. Quem é essa garota? Foram suas primeiras palavras, sem qualquer saudação. Ele parecia abatido. Está difícil para mim, Maria, disse, com evidente desespero. Você pode ver que não estou bem, continuou, com uma expressão lastimável. Não consegui um emprego estável desde que saí de casa. Fui de conhecido em conhecido até não ter mais para onde ir e acabar nas ruas. Não posso te ajudar financeiramente, respondi com firmeza. Você mudou, Maria. Caio deu um passo à frente. Maria, por favor, só desta vez. Não vou te importunar novamente. Vou sair daqui e recomeçar em outro lugar. Só preciso de um pouco de dinheiro para isso, implorou, com um misto de tristeza e urgência. Suspirei profundamente, sentindo um misto de alívio e preocupação diante da promessa de Caio de desaparecer. A ideia de vê-lo partir era acolhedora, mas ao mesmo tempo, uma sensação de responsabilidade se apoderou de mim. Mãe, ouvi a voz de Violeta se aproximando, seus passos rápidos ecoando pela sala. Virei-me em pânico. Não se aproxime, Violeta, por favor, pedi, mas ela não parou. Não se preocupe, mãe. Se ele precisa de dinheiro, eu posso ajudar, afirmou Violeta, decidida. Com um gesto determinado, ela colocou uma moeda na mão de Caio, que ficou ali, atordoado diante da generosidade infantil. Neste momento Caio se virou e foi embora e então eu nunca mais ouvi falar dele. Com a chegada do próximo ano e o início da escola primária de Violeta se aproximando, decidimos procurar uma mochila escolar juntos. Foi quando David apareceu na loja enquanto nós três estávamos lá. Que família encantadora, comentou o gerente da loja, nos fazendo corar levemente de orgulho diante do elogio. Mãe, eu adoro essa cor, disse Violeta. Vamos dar uma olhada, respondi, enquanto Violeta escolhia uma mochila laranja que combinava perfeitamente com sua personalidade animada. Então vou te dar de presente. Você não precisa fazer isso, tentei argumentar contra o gesto improvisado de David. Então, considere como um presente seu também, disse Violeta, participando da conversa com entusiasmo. David e eu nos olhamos e concordamos. Parece uma ótima ideia. Sim, vamos fazer isso juntos. Assim, dividimos o custo e compramos a nova mochila, e a felicidade de Violeta era evidente ao segurá-la o dia todo, inclusive enquanto dormia. Enquanto isso, David abordou um assunto importante sobre nosso relacionamento. Não precisamos de um casamento formal. Não tive um com meu ex-marido, e acho que já passei da idade para vestidos de noiva, disse a ele, sugerindo casamento simples. Isso não é verdade, ele respondeu. Eu quero ver você em um vestido de noiva, insistiu David. Isso me fez lembrar de Caio, que me negou até mesmo uma simples aliança de casamento, sem falar da cerimônia. David era diferente, ele me deu uma linda aliança, e agora estamos economizando para o casamento. A cerimônia foi memorável e fantástica. Depois, vendi a casa onde morava com Caio. Ela guardava lembranças, mas todas estavam contaminadas com as mentiras de Caio. O apartamento de David era pequeno, mas parecia certo para o nosso recomeço. A foto do casamento é o centro das atenções em nossa nova casa, onde David e eu vivemos felizes. Sorrimos sem jeito para a câmera enquanto Violeta começava o ensino fundamental.
Sua personalidade brilhante a ajudou a se adaptar rapidamente, e ela voltou para casa compartilhando histórias incríveis sobre seus amigos da escola. David e eu ficamos emocionados. Estou profundamente grata por nos tornarmos uma família. Minha vida passada girava em torno de agradar e depender de Caio, era como se minha vida fosse vivida por Caio. Agora, estou vivendo uma vida para mim, não apenas para mim, mas também para David e Violeta. Nosso futuro brilha intensamente. A história de Maria nos ensina uma importante lição. Não importa em que ponto da vida estejamos ou quantos desafios enfrentamos, devemos encontrar a coragem de buscar mudanças e recomeçar, sempre avançando em direção aos nossos sonhos. E você, o que achou da história? Se você gostou, se inscreva e ative as notificações para não perder as próximas histórias e não se esqueça de deixar seu like. Um forte abraço e até a próxima história.